Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Bom dia para você, meu amigo ouvinte, você que está aí mais uma vez no nosso encontro semanal. Com muito prazer, com muita alegria que eu venho aqui nessa rede social, nessa mídia social, poder falar com você no nosso encontro do domingo. Lembrando que enquanto estivermos com esse isolamento social decretado pelas autoridades, nós estaremos aqui com você todos os domingos às 10 horas da manhã e todas as quintas-feiras às 20 horas, que seriam os horários das nossas reuniões na nossa igreja. Lembrando que a Igreja Comunhão Cristã Jaraguá, ela se reúne nas quintas-feiras às 20 horas, culto de oração e ensino da palavra. No domingo às 10 horas da manhã, com o culto da família. O nosso endereço para você que queira nos visitar após essa pandemia, após esse momento aí que nós estamos, é a Rua Arroio das Flores, número 200, Jardim Bandeirantes, bairro do Jaraguá. Eu quero dizer para vocês que a irmã Benê, o quadro dela, últimas informações que tivemos, o quadro da irmã Benê está estável, reagindo bem aos medicamentos, mas ainda inspira cuidados e continuamos orando por ela, viu, amados irmãos? Vamos continuar orando pela irmã Benê. E também, hoje eu quero trazer uma mensagem aqui para você, que encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 17, versículo 1, uma fala de Deus para com Abraão, e eu quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1, e o título da nossa ministração de hoje é Anda na minha presença e ser perfeito. Então abre aí a tua Bíblia, se você tiver disponível aí fácil, quiser acompanhar a leitura comigo, ou se você não tiver, não tem problema, basta você prestar atenção, que diz assim, olha, eu vou ler somente um versículo, que está lá no livro de Gênesis, em hebraico, esse livro chama Bereshit, livro dos começos, e que diz assim, olha, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Glória a Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da sua palavra. Queridos irmãos, é muito interessante, esse texto que Abraão, e aqui que Moisés registra no livro de Gênesis, Deus falando com Abraão, um dado momento da vida dele, E Abraão tinha 99 anos, já era um idoso, alguém que já tinha andado muito com Deus, com bastante experiência, E eu quero dizer para vocês o seguinte, que o Antigo Testamento, repentinamente, afirma que o Deus de Israel é santo, Pois nós vamos ver isso diversas vezes no Antigo Testamento, as afirmações dizendo que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é grandioso, que Deus é misericordioso. Porém, em nenhuma vez ela explicitamente diz que Deus é perfeito. Por que será isso? Mas, contudo, nós encontramos nos textos sagrados o termo perfeito e perfeição, referindo-se sempre como um relacionamento de Deus para com o seu povo. Aqui no nosso texto, Abraão recebe uma ordem expressa de Deus para ser perfeito. E dessa mesma forma como aconteceu com todo Israel. Você pode ver lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 13, que Moisés escreve assim, olha, perfeito serás como o Senhor teu Deus. No entanto, querido irmão, minha querida irmã, eu quero recorrer um pouquinho ao idioma hebraico. No hebraico antigo, nós encontramos 3 termos que suas formas originais foram traduzidos para a língua portuguesa como perfeito. Uma delas é a palavra kalil, outra é a palavra shalem e outra é a palavra tamim. Você pode encontrar lá no livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo 16, versículo 16, na Bíblia hebraica, no texto hebraico, que o profeta utiliza aí o termo Kalil para descrever a perfeição da beleza de Jerusalém. E esse mesmo profeta, já no capítulo 27, versículo 3, ele utiliza também esse mesmo termo Kalil para descrever a perfeição da cidade de Tiro.
Em outras ocorrências, a palavra Kalil nos dá uma conotação de destruição total. Algumas delas sendo associadas ao Holocausto, outras, porém, elas são encontradas lá no Isaías, no capítulo 2, versículo 18, que ela é utilizada como uma destruição total dos ídolos, que Deus estaria destruindo totalmente os ídolos. E para esse termo, ele usa o termo Kalil, uma destruição total. Agora, como um adjetivo, nós encontramos a palavra Shalem, já que esses três termos, né, Kalil, Shalem e Tamim, foram traduzidos para a língua portuguesa como perfeito. Já como adjetivo, nós encontramos a palavra Shalem lá no livro de 1 Reis, no capítulo 8, verso 61, e no 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, usando assim para designar uma atitude de um coração perfeito. E também no livro de Ruth, no capítulo 2, versículo 12, no sentido de uma retribuição a uma boa ação praticada por alguém. Já no livro de Deuteronômio, no capítulo 25, versículo 15, o mesmo termo Shalem é usado para designar a precisão de uma unidade de medida. Então vocês podem perceber que o termo, tanto Kalil e Shalem, eles têm várias formas de serem usados para designar várias coisas, né? Além do mais, meus amados irmãos, essas duas formas encontradas em Gênesis 17:1 e Deuteronômio 18:13 para o termo Tamim, encontramos outras mais também para esse mesmo termo Tamim, em 2 Samuel capítulo 22, versículo 33, no Salmo 101, versículo 2, e o verso 6, também do mesmo Salmo, dando nessas duas passagens um sentido de retidão, coisa reta, linear. No hebraico moderno, hoje, se você for pegar o hebraico moderno, a palavra perfeito é traduzido como o termo de mushlam. E os seus sinônimos, íntegro, inteiro, completo, são traduzidos como shalem. E a palavra reto, no sentido de retidão moral, é traduzido como yashar. Ora, meu amado irmão, vendo tudo isso, talvez você deve ter feito uma confusão tremenda na sua cabeça e hoje o pastor enlouqueceu porque ele começou a trazer muitos termos hebraicos e não sei o que, bababá, bababá. Você deve estar pensando assim hoje. Mas quando eu analiso tudo isso, eu fico me perguntando, o que é que realmente Deus queria dizer para Abraão e também para o povo de Israel no deserto quando ele ordenou a eles serem tamim, eles serem perfeitos? O que realmente estava na mente de Deus, no coração de Deus, quando ele ordena a Abraão, consequentemente também os filhos de Israel, a serem perfeitos? Encontramos lá no livro de Levítico, no capítulo 22, versículo 21, a expressão tamim, sendo traduzida como sem defeito algum, quando ele fala dos cordeiros do sacrifício. Tinha que ser um tamim, um cordeiro sem defeito. Daí concluímos que o que Deus queria dizer a Abraão e a toda a congregação do deserto, consequentemente a nós no dia de hoje, é que vivêssemos uma vida espiritualmente saudável. É uma vida sem mancha, sem defeito. Então, querido irmão, querida irmã, podemos encontrar uma conexão entre a santidade, a justiça, fidelidade e a perfeição. E nessa conexão, isso nos parece muito íntimo, não parece? Então nós dizemos que a perfeição de Deus no Antigo Testamento significa que o seu caminho ou as revelações de sua santidade, justiça e fidelidade e o seu amor são fielmente perfeitos quando revelados a nós. E essa perfeição, tanto Abraão, os hebreus do deserto, bem como o homem do século 21, são chamados a seguir e a manifestar no andar com seu Criador em uma aliança com Ele. Ora, meu amado irmão, ser criado à imagem de Deus implica numa obrigação de servir a esse Deus, refletindo assim essa imagem de Deus na nossa vida social, na vida em que vivemos.
Não só nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, porque muitas das vezes nós usamos uma máscara e mostramos uma pessoa que não somos. Mas implica principalmente nos relacionamentos que devemos ter com as pessoas lá de fora, com as pessoas que não nos conhecem, com as pessoas que não vê o nosso dia a dia dentro da igreja. Isso sim é ser um tamim, isso sim é ser um perfeito. As pessoas reconhecerem em nós que somos servos de Deus, não pelaquilo que falamos, mas por aquilo que vivemos e pelaquilo que demonstramos ser com a nossa vida. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Como é a sua vida lá fora? Como as pessoas te enxergam? Não como seu vizinho te enxerga, que vê todo dia você saindo de sua casa com a Bíblia na mão para ir à igreja. Não como a sua mulher te enxerga, que dorme com você, cozinha para você e está com você todos os dias. Mas como o ímpio lá no supermercado que cruza com você, a moça do caixa do supermercado, o motorista do ônibus, o trocador do ônibus, o manobrista do estacionamento onde você deixa o seu carro, o garçom que te atende quando você está no restaurante, como ele te enxerga, como é a sua vida, como é o seu tratamento com essas pessoas. Isso sim é ser perfeito. Como você os trata? Agora eu quero orar com você. Eu deixei essas perguntas retóricas aqui para que você possa refletir um pouquinho no seu comportamento. E eu quero orar com você. Então feche teus olhos e diga assim: querido Jesus, me ajude a ser um homem que tenha um coração perfeito na sua presença e na presença das demais pessoas. Ó meu Deus, que o meu andar seja um andar como um farol irradiando luz para as nações. Que a minha vida não venha a ser uma vida de trevas, uma vida de tropeço para os homens, mas que as pessoas possam olhar para a minha vida e por ela encontrar o caminho da tua salvação. Que eu venha a ser um farol, meu Senhor, para brilhar, para alumiar, Senhor meu Deus, o caminho da tua salvação para os homens que estão ao meu redor. Cumprindo assim, Senhor, o mando do teu Filho Jesus, que diz que devemos ser a luz do mundo e o sal dessa terra. Querido meu Deus, ao mesmo tempo eu quero te agradecer, Senhor, pelo Caio, pelo Gilmar, pela Tânia. Eu quero te agradecer por essa rica bênção que o Senhor deu sobre essa família. Eu quero te pedir também, Jesus, pela irmã Benê, porque, Senhor, o quadro dela, até a última notícia, Senhor, o Senhor muito bem sabe, estava estável, que o Senhor venha, ó Pai, mostrar o teu poder e operar com cura naquela vida, Senhor. Ó meu Deus, cuida da Comunhão Cristã Jaraguá, cuida de cada um dos membros da Comunhão Cristã Jaraguá, cuida da minha irmã que está me ouvindo, cuida do meu irmão que está me ouvindo, Senhor. Guarda o teu povo debaixo das tuas asas, porque o Senhor disse em tua palavra que debaixo das tuas asas estarás seguro. Portanto, nós sentimos segurança em ti, Senhor meu Deus. Papai Santo, eu te agradeço por todas essas ricas bênçãos, Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo, o teu amado Filho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, meu amado irmão, muito obrigado, minha amada irmã. Fiquem com Deus, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, amém.